Olá, Maite Orsi aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo que é tendência, aquilo que a gente fala assim, nossa, será que a minha casa é hype? Será que meu escritório é hype? O que será que significa isso por fim das contas? Então hoje nós vamos ver no detalhe o que significam as tendências, o que significa estar em 2021, né? Passando agora já para uma situação pós-crise sanitária, né? Nós estamos ainda enfrentando as questões relativas a ela, mas digamos assim, nós aprendemos algumas lições em relação a isso e mudamos alguns comportamentos graças a ela. Então, apesar dela ou graças a ela, é que toda a mudança ela traz um ensinamento, né? Ela traz as lições. Então a gente tem que tirar bom proveito disso e aplicar da melhor maneira. Então é sobre isso que nós vamos falar e eu vou compartilhar a tela com vocês para falar sobre o caso a caso. Então mostrando o ambiente, mostrando cores da tendência, mostrando o que está realmente em voga ou é hype e como você pode fazer isso na sua casa, como você pode implementar isso no seu ambiente corporativo, por exemplo. Então nós vamos trazer uns exemplos valiosos que vão dar pano de fundo para esse material e para você poder colocar isso em prática. Então vamos lá. Vamos iniciar pelas cores. Essa cartela é da WGSN, que é um instituto de pesquisa e tendências e anuncia todos os anos o conjunto de cores do ano. Aí nós temos o azeite de oliva, o orquídea, o sorvete de manga, ou sorbet de manga, né? E o manteiga, né? São tons voltados à natureza, observe tons quentes e tons frios, né? O azul e o verde representando os frios. O que se percebe aí é a grande expectativa que nós temos de nos voltarmos à natureza, de nos voltarmos a tons naturais, relaxantes, calmantes, que tragam um pouco de alegria, que nos reabasteçam, que nos tragam essa simplicidade, essa segurança, que fazem bem. Essa é a perspectiva dita por estas cores. Este azul, ele tem nome de azul melodia suave e ele é extremamente gostoso de olhar. Essa cartela, assim como as subsequentes, são as 37 cores que eles elencaram como as paletas de cor para 2022. São todas suaves, são todas naturais, onde a busca é a ênfase na alegria, na leveza, no natural, na casa afetiva, arejada, iluminada, feliz, né, gente? Porque preocupação já basta, né? Observe esse quarto no tom de azul que eu citei. Observe a calma, o sossego, a paz, a organização, o natural, né? Traz um pouco dessa coisa de céu para dentro de casa, que essa é uma das grandes expectativas, trazer mais a natureza. Nós, afinal, ficamos em isolamento e isso teve um custo no nosso emocional. Então, isso justifica muito a escolha dessa cor, né, pela tintas coral, porque ela corresponde às expectativas da maioria, né, do coletivo. E veja o ambiente, que equilíbrio, que paz, um ambiente de recarregar as baterias. Nós tivemos que sair do piloto automático, mudar muitos usos e costumes da nossa rotina, como, por exemplo,
essa coisa de entrar, ter um lugarzinho para colocar o sapato, a bolsa, fazer uma higienização de mãos, de sacolas, enfim, ter um lugarzinho para sentar, um lavabo próximo. Essa vai ser uma grande alteração aí nos layouts. E vendo assim o ambiente, o natural está presente, então pedra, esses tons mais suaves, né? O estilo nórdico, você vê que ele está presente no ideário, né? As plantas dentro do espaço, o home office integrado ou não dentro do espaço. A primeira questão é a simplicidade e o bem-estar. Esse é um desejo do coletivo, dada a experiência vivenciada. A outra questão é a segurança, então se sentir seguro, ter os equipamentos de segurança, ter um sistema informatizado. Já a perspectiva de conforto, praticidade, poder usar a casa de uma maneira bem dinâmica, então fazer ginástica, poder trabalhar, ter os espaços confortáveis e planejados para as situações é um aspecto muito importante. A sustentabilidade, naturalmente, nos materiais e no modo de uso deles, né? A tecnologia nessa integração de automação e de equipamentos que facilitem e que favoreçam o uso diário, né? A ventilação e luz natural, que são valores muito, muito importantes na nossa vida, para a saúde e bem-estar, para uma rotina, né? Poderosa de trazer realmente qualidade de vida. Os materiais naturais que remetem ao aconchego, ao bem-estar, as plantas dentro de casa, né, que é um meio de trazer a natureza para conviver conosco. Então a nossa relação com elas também mudou. Então elas são seres vivos e nós nos beneficiamos muito com o ritmo delas. Elas trazem saúde e bem-estar para dentro de casa. Essa história de vivenciar o trabalho, né, a família. Então, é a integração do home office dentro da rotina, e essa é uma rotina que provavelmente vai se perdurar. As vivências que a crise sanitária nos trouxe nos fizeram refletir sobre uma série de questões, como, por exemplo, incorporar mais a natureza dentro da nossa casa. Essa foi uma grande expectativa das pessoas, uma grande necessidade, porque a partir do momento em que você está mais no seu ambiente de casa, você precisa ter um clima extremamente amistoso, acolhedor, e aí as pessoas começaram a perceber mais a importância dessa atmosfera, né, e desse modo de viver mais presente e com mais atenção ao ambiente, porque nós e o ambiente trocamos impressões constantemente, porque nós estamos alterando o ambiente e ele está nos alterando. É um ciclo contínuo, como se fosse o yin e yang, né? Então é um ciclo contínuo de alimentação e retroalimentação. E nós precisamos prestar muita atenção em relação a isso. Então, nos exemplos, nós vimos aí as mudanças que ele trouxe e vimos que ela, né, crise sanitária trouxe, e que nós precisamos realmente prestar atenção às questões, por exemplo, das cores, né, que estão sempre muito discutidas e são sempre uma preocupação. Agora que nós já estamos chegando mais para a parte final do ano de 2021, nós já podemos observar tudo isso com muita clareza.
né? A volta, por exemplo, para o trabalho do office, né? E não do home office, o trabalho híbrido. Uma coisa que eu tenho percebido muito, 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 e nas minhas consultorias online, especialmente, é a expectativa que as pessoas têm de melhorar o seu próprio ambiente, de elaborar isso melhor, e isso realmente precisa de ter conhecimento e aplicar esse conhecimento, porque na verdade essas lições que nós recebemos e que nós aplicamos, né, na prática, elas trazem um conteúdo teórico também muito grande para nos ajudar e para nos direcionar como fazer bem. Então, quando a gente olha, por exemplo, para tendências de cor, tendências de decoração em geral, né, do ambiente, quando a gente olha, por exemplo, para o ambiente corporativo, em todos esses aspectos a gente vê a necessidade profunda de uma maior conectividade com o ambiente, de uma maior elaboração, dessa preocupação de se sentir bem, de estar bem, de transformar o ambiente em um ambiente mais saudável, né? Isso combina profundamente com a minha maneira de ver, né? Porque eu acho que não basta a gente fazer um ambiente bonito, ele tem que dar as condições todas, né? Para que as pessoas que convivem ali, seja para trabalhar ou seja para morar, terem condições de vida na excelência. Então, eu gosto muito de pensar que nessas preocupações todas de qualidade, como por exemplo, ter uma rotina boa de exercício físico, de ter uma nutrição adequada, de ter esse cuidado todo, né, com fazer uma meditação, bem-estar, então de estar bem, né, de viver com qualidade. Eu acho que o ambiente tem uma parte muito importante nisso, e é tudo isso que nós falamos, e a maneira que você vai implementar isso no seu ambiente trazendo a tua personalidade, as suas preferências, organização, que é uma palavra-chave no processo. Então, você ter móveis capazes de abrigar corretamente os seus objetos, de ter as coisas com um planejamento, porque pensa, nada a gente faz sem planejamento. Planejamento é a estrutura, é a espinha dorsal disso, de toda a ação, né? Então, esse planejamento bem feito, esse pensamento em prol de um ambiente bonito, saudável, agradável, que você possa ficar horas e que você possa conviver muito bem, porque esse é o ponto, né? Ele é um abrigo, é claro, ele é o lugar de paz e conforto, mas ele também é aquele espaço que te acolhe, que te abraça e que te atende na medida certa, né? Não basta um aspecto ou outro. Nós temos que considerar que o ideal é todos trabalhando juntos. Então, todas as funções do ambiente prontas a nos atender da melhor maneira possível. Então, eu espero que você tenha gostado. Dê seu like. Você está ajudando o canal fazendo isso. Se quiser deixar seu comentário, eu tenho prazer em responder. Eu tenho muito prazer em gravar esses vídeos, porque eles são um modo de estarmos em contato e eu gosto muito. E se inscreva no canal para estar sempre recebendo as novidades em primeira mão e a gente poder conversar e dialogar dessa história tão importante estabelecida entre nós e o nosso ambiente.